Então, a paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, a tarefa principal da igreja é a pregação do Evangelho. São as últimas instruções do Senhor Jesus, que ide e ensinai às nações, pregai o Evangelho a toda criatura. É fundamental isso. O Evangelho é transcultural, o Evangelho é para todas as culturas. E, então, nós não podemos fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. A história explica a respeito do texto lá de 1 Coríntios 11, onde Paulo fala sobre o uso do véu. Porque lá, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, evidentemente recebia homens marujos que passavam longos meses nos mares e sem mulher. Então, nessa cidade portuária, era grande número de prostitutas. Além disso, havia o templo de Afrodite e as prostitutas cultuais, que, por quê? Por razão do sacerdócio delas, para serem diferenciadas das outras mulheres, elas rapavam suas cabeças. Então, veja que isso é uma questão cultural. Essas mulheres estavam indo para a igreja, estavam se convertendo. E Paulo, então, deu instruções a respeito do uso do véu. Mas isso não é uma doutrina para ser... quer dizer, isso não é para se fazer uma doutrina. Por quê? Porque, veja, ele até mesmo diz lá no texto, né? Nós não temos o costume de discutir esse assunto. Entendeu? Quem acha que deve usar o véu, use. Quem acha que não deve usar o véu, não use. Agora, é transcultural, o Evangelho é transcultural por quê? Porque nós não somos enviados a nenhuma sociedade, a nenhuma nação, a nenhuma cultura, porque as culturas do mundo são as mais diferentes. Coisas que aqui no Brasil nós podemos fazer e são aceitas, em outras nações, em outras culturas, são ofensivas. Né? Então, por isso o Senhor tem ensinado, ele mandou que pregasse o Evangelho. O Evangelho é simples. É o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, e na cruz do Calvário ele pagou a culpa dos nossos pecados. Agora, se você vai a uma nação, primeiro, a primeira tarefa, mudar a cultura deles, você não vai ser bem sucedido. Você pode até se dar mal. Entendeu? Veja, a igreja primitiva aceitou homens casados com várias mulheres. Por que aceitou? Porque isso era cultural. É o Espírito Santo, o tempo é que muda estas coisas. Né? Então, Paulo orientou apenas que para o ministério fosse escolhido pessoas, homens casados com uma só mulher. Entende? Então, hoje compreendemos perfeitamente que o casamento deve ser monogâmico, né? O casamento deve ser um casamento entre um homem e uma mulher, não a pluralidade, o casamento múltiplo, né? Mas existem sociedades aí pelo mundo que eles vivem mesmo dessa maneira, né? Tribos indígenas, né? Praticando isso. Quer ver uma outra coisa interessante? Eu tenho convicção que você tem bem consciente, né, de que nós não devemos explorar o trabalho das pessoas, que as pessoas que trabalham para a gente devem receber uma remuneração justa para que possam ter suas vidas, construir suas famílias, alimentar seus filhos, ter com que vestir, onde morar e etc. Eu creio que você entende isso, né? Eu creio que você reprova o trabalho escravo. Mas nos tempos da igreja primitiva, era da cultura dos povos a escravidão. E muitos novos convertidos eram senhores de escravos, né? E muitos escravos se converteram. Naquela época já era uma coisa incrível, repudiada pela sociedade de uma maneira geral,
escravos, nas reuniões das comunidades cristãs, escravos sentarem-se ao lado de senhores de escravos. E você pode ver lá no Novo Testamento, não há um conselho dos apóstolos, né, dizendo para que abandonassem a escravidão, né, e que os senhores de escravo abandonassem a escravidão. Não, pelo contrário, vários conselhos para você, para que os escravos servissem aos seus senhores com muito carinho e cuidado, a fim de que o evangelho fosse glorificado, né? Reconhecido, respeitado, aceito e compreendido. Então, por que eles não escreveram uma linha contra a escravidão? Por quê? Porque exatamente isso era da cultura. Havia, inclusive, uma legislação a respeito. Né? E se manifestasse, se os apóstolos se manifestassem contra a escravidão, o evangelho não teria sido pregado por todo mundo, como por várias partes, várias nações, como ele foi levado para várias nações. Os apóstolos teriam morrido mais cedo. Entendeu? Com isso, entendemos que estas coisas é o Espírito Santo e o tempo é que mudam estas coisas. Entendeu? Esse assunto do véu, eu tenho tratado desde o ano 2005. Existia aí o nosso irmão Romário Neves Cardoso, que até escreveu um livro a respeito. Naquela oportunidade, naquela época, eu dizia para ele: Romário, não é possível, nós não podemos fazer doutrina de usos e costumes. Você fala sobre véu na cabeça da mulher. Pode haver uma cultura no mundo onde a mulher tem uma florzinha na cabeça, um enfeite qualquer seja ofensivo, imoral, indecente, agressivo. Eu não sei, eu não conheço. Mas veja, lá em 1 Coríntios 11, tem duas doutrinas ali. Se você faz de uma delas, você faz a outra. Se você faz a doutrina do véu ali naquele texto, você tem que fazer a doutrina do chapéu. Eu disse para ele: olha, veja, a respeito da doutrina do chapéu, eu botei o nome, né, doutrina do chapéu, porque lá diz: o homem, para orar ou profetizar, não pode ter a sua cabeça coberta. Entendeu? Então, eu dizia para ele: agora, a respeito da cabeça coberta, conheço uma nação, uma cultura milenar, que o homem entende que para honrar a Deus, ele precisa ter a sua cabeça coberta. Se a congregação um dia for lá levar o seu evangelho, vai se dar um mal, vai ter sérios problemas. Por quê? Porque não vai poder mudar a cultura deles e não vão ser aceitos. E foi o que aconteceu. Eu não sabia, isso era no ano de 2005. Eu não sabia, mas a congregação já estava iniciando seus contatos, já estava até construindo. Começaram em 2003 os primeiros contatos para se levantar um templo lá em Jerusalém. Em 2005, eles começaram a construção de um templo. Tá? Então, veja o que aconteceu aqui no Brasil. Eu não sei, né? Porque é o seguinte: Israel é uma nação em permanente estado de beligerância. Eles são agredidos o tempo todo lá pelos muçulmanos. Por isso, é um estado de exceção lá. É uma democracia, mas o exército, as forças armadas, têm um poder muito grande por causa do estado de exceção que eles vivem lá. Então, quando alguma empresa quer se estabelecer lá em Israel, igrejas, o que for, né? Eles imediatamente acionam o serviço secreto para saber quem é esse grupo, quem são essas pessoas, entendeu? Quando a congregação iniciou os primeiros contatos para levantar um templo lá em Jerusalém, imediatamente o Mossad já ativou seus agentes aqui no Brasil para saber quem é a congregação cristã, quem somos nós, o que acreditamos. Né? E a melhor maneira é você participar de cultos aqui no Brasil. Eu sei de um caso, mas isso deve ter acontecido em dezenas de capitais do Brasil. Eu sei que lá no bairro do Bonfim, lá em Curitiba, o Furquinho humilhou um judeu porque ele estava com um kippá na cabeça. Entendeu?
Pode ser que em outras igrejas eles tenham sido expulsos até do templo. E evidentemente que esse agente do Mossad, ele fez o seu relatório e falou, chefe, esse pessoal que está querendo se estabelecer em Jerusalém está com uma doutrina diabólica. Eles têm uma pregação que o homem não pode ter a cabeça coberta. Veja que absurdo. Porque para eles, o homem não ter a sua cabeça coberta é ofensivo. É uma grande desobediência a Deus. É uma heresia absurda, satânica, entendeu? Eles são mais fanáticos do que nós a respeito do véu. Porque o nosso assunto a respeito do véu começou há 100 anos. Essa cultura deles é milenar. Eles têm essa cultura há mais de 1000 anos. Entendeu? E eles, a única nação que ficou espalhada pelo mundo afora durante 1878 anos. E não desapareceram. Nem a própria linguagem original deles eles perderam, por causa da cultura, da tradição, que eles mantiveram ao longo dos séculos. Por isso que eles sobreviveram. Isso é tudo projeto de Deus, hein? Não é à toa não, hein? Porque Deus tem um plano a realizar com a nação de Israel e que começa a se desenvolver e se desenrolar agora, nesses tempos que nós estamos vivendo. Muito bem. Quando esse relatório, eu entendo, né? Quando esse relatório chegou lá no Mossad, lá em Jerusalém, o general, que é o comandante-chefe do Mossad lá, leu isso, ele falou, quando essa turma chegar aqui, vocês me avisem. E foi o que aconteceu. Quando os muros lá do templo já estão bem altos, as tropas, o exército de Israel, o exército que protege as fronteiras de Israel, foi lá com os soldados, metralhadora na cara de todo mundo, encostaram os irmãos na parede, quem abrisse o bico levava bala na cara, e com tratores eles botaram tudo no chão. Se você pensa que isso aí aconteceu só com a congregação, que a congregação foi lá, e as outras igrejas também não podem estar lá, porque é uma nação judia e não aceita cristianismo, não se iluda. Todos estão lá, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os católicos apostólicos romanos, os católicos ortodoxos, está todo mundo lá com belos templos construídos. Tem até faculdade de teologia cristã, convento católico lá em Jerusalém, lá em Israel. Procura no Google Maps. No Google Maps aí, você vai passear nas ruas onde estão esses templos bem construídos. Israel aceita o cristianismo há milênios. A congregação é a única igreja que eles botaram abaixo e até hoje não permite levantar um templo de alvenaria. Depois de muita conversa, eles permitiram a congregação construir uma tenda. Mas a cada 3 meses, eles tinham que desmontar essa tenda, fazer provas documentais de que tinham atendido às exigências da prefeitura, requerer erigir a tenda novamente. Só depois da autorização da prefeitura, eles podiam levantar a tenda e voltar a se reunir. Isso tinha que ser repetido a cada 3 meses. E o que aconteceu? Que fizeram isso por três vezes. Aí não desistiram, né? O ancião e os irmãos lá desistiram, porque isso é um absurdo. Né? Então, hoje a congregação se reúne numa salinha, lá perto da porta de Haifa. São 3 ou 4 famílias, 10, 15, 20 pessoas, que se reúnem ali e, veja, então, está provado, né? Não se deve fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. Tá? E a congregação, se não tivesse feito a doutrina do véu, não teria feito a doutrina de chapéu. E hoje estaríamos em Israel, com centenas de templos construídos naquele país, prosperando, uma maravilha. Não, mas por quê? Fazem de usos e costumes, fazem doutrina, né? Então, foi o que aconteceu. Aquilo que eu dizia para o Romário, olha, Romário, não devemos fazer
de uso e costumes fazer doutrina. Guarde bem isso, aprenda. As doutrinas bíblicas, elas são expressas em várias partes e porções da Bíblia. Elas têm forte fundamentação dentro das Escrituras Sagradas. Você vê, examina a Bíblia e você encontra a doutrina em várias partes e porções do Velho e do Novo Testamento. Agora, fazer doutrina de 2 versinhos só, entende? Você não encontra instruções para a mulher usar o véu em nenhum outro lugar da Bíblia. Quer ver uma coisa? Tá? A doutrina da Trindade. A maioria dos crentes pensa que a doutrina da Trindade existe por causa de Mateus 28, 19, está lá escrito que o Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita gente pensa que a doutrina da Trindade é por causa desse verso. Não é. Não é. É uma bela descrição da doutrina da Trindade. Só isso. A doutrina da Trindade existe porque existe mais de 400 versos em número, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, mostrando essa verdade. Além disso, há palavras com significados que a gente não conhece aqui na língua, mas que você, no estudo da língua hebraica, do aramaico, do grego, você entende que aquilo é uma referência, é um fundamento da doutrina da Trindade. Está entendendo? Então, as doutrinas bíblicas, elas precisam ter forte fundamentação dentro das Escrituras Sagradas. Veja, o uso do véu é da igreja primitiva. A igreja primitiva usava o véu, entendeu? Os pais apostólicos, os primitivos, escreveram a respeito disso. Mas isso não devemos fazer disso uma doutrina. Tá? Não devemos fazer disso uma doutrina. E já está aprovado. Fizeram a doutrina do véu, fizeram a doutrina do chapéu. E se deram mal lá em Jerusalém, é a única igreja que não pode levantar naquele país um templo de alvenaria. A única. Por causa disso. Não é por causa de outras coisas, não. É somente por causa disso. Agora, junto com esse vídeo que eu vou publicar aqui agora, tem aí o testemunho de quem viu todas estas coisas acontecerem. Dá uma examinada nisso e procura no meu site a playlist, a doutrina do véu, e vocês vão entender estas coisas. Bem, meu precioso e querido irmão, para o meu vídeo por aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Tá? Esse vídeo não tem o objetivo de denegrir, desmoralizar, desqualificar a congregação cristã no Brasil. Né? No seio da congregação tem irmãos e irmãs maravilhosos, gente respeitada, sabe? Gente digna e amada do Senhor, tá? Amada do Senhor. Este vídeo tem o propósito de ensinar, porque nós estamos enfiados em doutrinas heréticas e muitas delas demoníacas. Tá? Então, não só esse, como todos os vídeos que eu tenho feito, tem por objetivo fazer com que esses homens tomem juízo. Tá? Porque estamos no fim dos tempos, a vida do Senhor está próxima. E esses homens não vão ter perdão. Tá? É poço do inferno e não haverá esperança alguma para eles. Por quê? Porque desprezam a palavra de Deus e a divindade do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.